a relevância do Apocalipse para o futuro. Então ela não crê em nada concernente à questão do futuro. Então, e tende a ver o livro como um registro de eventos históricos e não como uma profecia contínua. Então isso é muito interessante e é importante você entender. Então, a segunda escola é a escola historicista. Então, o Apocalipse nessa escola para eles, o Apocalipse é uma profecia da história da igreja até o fim dos tempos. Então, essa escola vê as visões do Apocalipse como representações meramente simbólicas de eventos ao longo da história da igreja. Muitos reformadores e protestantes interpretaram, por exemplo, o papado como a besta e o identificaram como o 666 com algum título papal. Então, para reformadores e protestantes antigos, o Papa era a besta, era o 666. Então, relaciona as trombetas e as taças a eventos como a queda, por exemplo, do Império Romano e a anexação da ilha e a Revolução Francesa. Isso são interpretações especulativas. Eles dão uma especulação na história de que esses acontecimentos são o que está dizendo aqui no livro do Apocalipse. Então nós podemos também fazer críticas a essa escola historicista. Por exemplo, a interpretação ou as suas interpretações variam conforme o tempo e são interpretações subjetivas, pois os eventos históricos mudam e a identidade simbólica se torna, de certa forma, algo meramente incerto. A terceira escola é a escola futurista. A escola futurista é defendida, por exemplo, por nós, por mim e por alguns pastores que são do movimento pentecostal. Dentro da escola futurista entra os pré-tribulacionistas e até alguns pós-tribulacionistas. Então, a maior parte do Apocalipse, segundo a escola futurista, se cumprirá no futuro, no período da tribulação e no retorno de Cristo. Então, o que essa escola enxerga? Ela enxerga os capítulos dos capítulos 4 ao 22 como profecias ainda não cumpridas e considera que a besta e o falso profeta e o anticristo são figuras futuras, vão aparecer em um período futuro. Para os futuristas, o número 666 pode ser uma marca literal. E aí que entra muitas especulações. Por exemplo, uma especulação é que a implantação do chip seria a marca da besta. Por exemplo, alguns crentes pentecostais chegaram a botar a televisão como a imagem da besta. Outros colocam, por exemplo, hoje a internet como a imagem da besta. Outros colocaram também a questão do código de barra como uma imagem da besta. E até chegaram a dizer alguns especuladores das profecias de que
a implantação do Pix aqui no Brasil seria o prenúncio da imagem da besta. Mas isso aí são interpretações equivocadas. A Bíblia, literalmente, não fala o que seria definitivamente essa marca. O texto está dizendo que a besta deveria primeiro ser adorada. Então, para a pessoa receber essa marca, ela vai ter que primeiramente adorar a besta. Agora, vou fazer uma pergunta para você, cristão, servo de Cristo. Se realmente acontecesse, porque eu não acredito, eu não creio que o anticristo se manifestará, e quanto à igreja que prega a mensagem do evangelho estiver aqui, mas se isso acontecesse com a igreja ainda aqui e aparecesse que a obrigação de você adorar a imagem da besta, em sã consciência, será que você faria isso conhecendo as escrituras? Eu acredito que não. Então, quem serão forçados a adorar a besta? Todos aqueles que não obedeceram, que não fizeram parte do arrebatamento da igreja. Então, essa marca ela vai vir como um controle mundial. É lógico que há toda a preparação para uma ordem mundial, uma moeda única, coisas assim. Nós não podemos negar que o mundo está evoluindo para coisas surpreendentes no futuro, mas o que nós cristãos precisamos é ter a esperança de que, como igreja, nós servos de Cristo, nós que somos lavados e remidos no sangue de Cristo, temos que ter esperança de que seremos livres daqui, nesse período tão ruim que acontecerá na humanidade, porque esse período será chamado período também da ira de Deus. Então, notalmente, os futuristas, que alguns chegam a ser conspiradores, quem não lembra de uma série de DVD que foi lançado, se não me falha a memória, entre os anos 2000, por aí assim, chamado Prepara-te, onde contava a história, inclusive o autor desses DVD é conhecido por ser um anti-cristão. Ele não aceita de forma nenhuma a questão da igreja denominacional. Nós sabemos que o nome dele, do autor, Rubens Sodré. Ele falava muito sobre a questão dos caixões da FEMA, da nova ordem mundial, o Rubens até hoje ele faz vídeos